A humanidade sempre pergunta, é uma pergunta inquietante que não quer calar. De onde viemos e para onde vamos? E também qual o sentido da vida? Estamos sozinhos? Se estamos sozinhos, como diria Carl Sagan, seria um grande desperdício de espaço. Se não estamos sozinhos, mais perguntas. Quem são eles? O que estão fazendo aqui? O que querem? De onde vieram? Não sabemos. Eu sou Antônio Bittencourt. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like. E vamos falar hoje de OVNIs, discos voadores, naves espaciais e afins. E aéreos, fenômenos aéreos, e a NASA resolveu mudar a sigla que antes era disco voador, que foi cunhado por Kennedy Arnold, que era um piloto comercial que tinha sobrevoado e segundo ele, na época, em 1945, uma coisa assim, 1942, ele falou que tinha visto flying saucers, que seriam uns pratos que pareciam que flutuavam no ar. A imprensa local colocou como discos voadores e até um certo tempo a gente ficou falando de discos voadores até que o fenômeno mudou para UFO. E posteriormente a gente tem hoje o WAPS, que a NASA até pouco tempo era fenômenos aéreos não identificados, que poderia ser qualquer coisa que você visse no céu, e mudou agora recentemente para fenômenos anômalos não identificados, que seria, no caso, alguma coisa que a gente ainda não sabe bem o que está acontecendo, tanto como se fossem fenômenos meteorológicos, ou então alguma manifestação de algum tipo de... Até pouco tempo a gente tinha aqueles raios que saíam, que a certa altitude na estratosfera jogavam assim, dava aquele relâmpago vermelho, que se você era um piloto comercial você via, você ficava alucinado, porque era uma coisa, eu não vou dizer rara, mas também que não acontecia com frequência. Os pilotos viam aquilo que é conhecido como sprites, que hoje a gente tem estudos e é um fenômeno que acontece, que ainda está sendo estudado, né? E acontece, se você vê uma coisa dessa, você vai falar, nossa, o que é isso? Então o Anômalos que a NASA colocou agora é justamente para isso. Mas não deixa de ser vários discos voadores. Que nem o caso, por exemplo, a gente tem vários. O caso Roswell, por exemplo, é um emblemático na ufologia. Roswell aconteceu em 45, se eu não me engano, que segundo o pessoal, os habitantes locais, e saiu na imprensa, inclusive, claro, caiu uma espaçonave, uma nave, e era um rancho, né? E o dono lá estava dando uma olhada, um cara que trabalhava lá, e quando viu aquele nome destroço, aquele monte de coisa lá, não sabia o que eram, o pessoal quando foi ver, em primeiro lugar veio o pessoal que morava em torno, e aí veio o exército através do Jesse Marshall, que é um senhor que hoje, antes de morrer, disse recentemente que realmente o que ele tinha visto não era um balão meteorológico, que o pessoal quando mostrou, né, chegou na imprensa em primeiro lugar, que era um OVNI que havia caído em Roswell, Novo México, nos Estados Unidos. E esse Jesse Marshall tirou foto para a imprensa, aquela coisa toda, e admitindo, ou seja, os militares
estavam admitindo que tinha uma espaçonave. Aí, pouco tempo depois, o próprio Jesse Marcel teve que ir lá tirar fotos com um balão meteorológico, e o pessoal oficial falou que simplesmente era um balão meteorológico, nada além disso. Inclusive, antes de morrer, o Jesse Marshall falou em entrevistas que haviam trocado o material, tanto que ele mostrou para o filho, era um material que dobrava e ele desdobrava, era parecido um alumínio bem mais resistente. Temos o caso de Varginha, que é aqui próximo às nossas redondezas brasilienses, em que aconteceu um caso que, por exemplo, nos Estados Unidos o pessoal leva muito a sério esse negócio. Aqui o pessoal zoa, faz brincadeira, e até que o governo de Varginha tentou capitalizar em cima disso, como em Roswell mesmo que aconteceu, que o pessoal até hoje lá tem uma coisa assim de culto a seres extraterrestres. E Varginha também foi muito significativa, porque as meninas estavam lá andando, de repente uma tarde, viu um ser, uma coisa bem disforme, que posteriormente o pessoal falou que era um mudinho, né? Era uma pessoa que tinha problema psicológico, problema neurológico, e que andava de uma certa forma pelo local. E as meninas juraram de pé junto, aquilo tudo aconteceu, a mãe jurou. A mãe, se você olha as entrevistas, por exemplo, você fala assim, por que um ser humano ia mentir daquele jeito? Aí você vai perguntar, claro, dinheiro. Mas espera, o dinheiro por uma coisa que você pode ser taxado como lunático, uma pessoa que não tem uma capacidade mental assim de discernir a realidade? Sim, aconteceu aqui no Brasil. A gente tem as luzes de Fênix, que o pessoal saiu oficialmente como se fosse fogos de artifício, que era uma formação ali em V, num triângulo, que o triângulo é muito visto em observações ufológicas, e o pessoal diz que a cidade toda, praticamente, de Fênix, viu aquele objeto maciço, aquela coisa, aquelas luzes saindo. E depois o prefeito ainda fez uma chacota com o assistente dele vindo lá vestido de alienígena, e o pessoal não gostou nem um pouco, porque imagina, a gente pode até pensar assim, o que poderia ter acontecido com o bairro inteiro, talvez muitas pessoas ao mesmo tempo, seria uma alucinação coletiva, né? Como Jung tem esses casos que pode acontecer. Mas, assim, posteriormente também esse mesmo prefeito negou e falou que realmente aconteceu uma coisa estranha, que algum objeto estranho passou por lá. Temos abduções, pessoas que dizem que foram abduzidas, levadas, feito experiências, feito exames. Tem casos extremos em que a mãe ela é abduzida, depois abduzida de novo e já vê um feto, uma criança híbrida, que seria uma experiência genética com o corpo. O caso sistemático de Travis Walton, que foi próximo ao Maine, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que o pessoal, por isso que os americanos eles levam muito a sério, né, esse negócio de abdução de seres extraterrestres. E aqui no Brasil não é bem aquela coisa. Mas assim, o Travis Walton ficou quase uma semana ali, aí o pessoal que trabalhava com ele, que ele era um lenhador, ele cortava a lenha ali, o pessoal depois de um trabalho, estava indo para casa e viram uma luz vermelhada, parecia que estava pegando fogo na floresta, né? E quando ele saiu do carro, os amigos viram uma luz jogada nele e ele ser simplesmente sugado por aquela luz, aquela coisa, que posteriormente ele voltou uma semana depois, totalmente desidratado, totalmente com condições assim mínimas psicológicas de falar alguma coisa. Tanto que depois, posteriormente, teve um filme que, se vocês quiserem pesquisar, chama Fogo no Céu, que é esse relato sobre
essa abdução do Travis Walton. Aí eclodiu a mesma coisa com o The New York Times fazendo uma matéria bombástica sobre dinheiro desviado. Desviado não, era um dinheiro estabelecido para o governo do Pentágono para eles estudarem o quê? OVNIs, WAPs, UFOs, justamente as coisas que os militares negam veemente. E nisso tudo, com o dinheiro americano em jogo, eles foram pressionados e soltaram alguns vídeos, 3 vídeos especificamente, desses fenômenos sendo gravados pelos caças americanos, que tem os 3 vídeos que são o Go Fast, que é aquele enquadramento onde eles pegam aquela coisa que depois falam, né? Alguns estudos dizem que pode ser um paralaxe, que é uma distância, depende da distância do avião para o mar e do objeto, ele parece estar mais rápido do que não está. Temos o gimbal, que parece um cigarro amassadinho, que a particularidade desse vídeo é que ele dá aquela torcida no ar, e o pessoal, até os próprios pilotos comentam, fala, cara, isso é muito surreal. E o Easter que eles focam ali com a tecnologia que a gente tem hoje no celular, que ele dá aquele enquadramento na câmera e fica praticamente como um alvo target, né, que poderia ser um alvo mesmo, e no caso ali ele sendo filmado, que ele rapidamente ele sai numa velocidade estonteante, uma velocidade que o pessoal não consegue capacitar como que foi. E você vê esses avistamentos até quando o estigma do OVNI, do disco voador, dos avistamentos em si foram estigmatizados como loucura, como coisa que só fazendeiro no interior via. Hoje não, temos aí David Fravor, que é um piloto de um F-18 Hornet do ISS Nimitz, que tentou interagir com o negócio. Ele deu uma de doido mesmo, foi atrás, e ele que viu mais de perto, eu acho que é o ser humano que mais próximo viu um OVNI, que é um tic-tac, que ele falou que parece aquela pastilha tic-tac, sem asa, sem propulsão, sem nenhum tipo de queima de combustível. E os deslocamentos físicos mesmos é impossível, né? Pela força G do ar, aquela coisa qualquer fazer. E a gente tem esses avistamentos agora novos, como um OVNI que sobrevoou em forma de V, como luzes de fênix, próximo à base militar, que foi filmada. O pessoal que viu lá disse que ficou aterrorizado, achou que era o final dos tempos, né? E inclusive, final dos tempos, a gente pode falar especificamente das pessoas que estão tentando colocar a coisa toda no eixo. E a conferência da NASA, que a gente teve recentemente, a NASA falando esse tipo de coisa, é uma coisa que já é extraordinária, é uma coisa interessante, e achei muito legal da parte deles, como a ciência, né? Eles falam assim, teve um momento no pessoal que falou assim, olha, a gente está aqui também para descobrir a verdade, e a gente não ia conseguir segurar a verdade, ia falar para vocês como a ciência, a gente tem que tratar disso. E várias pessoas assim, de um gabarito grande nesse tipo de coisa, James Corbell, Lou Elizondo, Bob Lazar, que já havia falado antes da Área 51, o Avi Loeb, que é de Harvard, um professor de Harvard, que falou sobre o Oumuamua ser um objeto espacial, e a própria NASA, né, que é uma instituição séria, que, tirando os terraplanistas, admitindo praticamente que existe realmente coisas. Michio Kaku, que é um físico renomado, se você assistiu o History Channel, você vê ele lá, aquele senhorzinho
E a News National, para terminar o vídeo, recentemente entrevistou David Grush, que é um militar que trabalhou nisso e também renomadíssimo, um cara de alto gabarito, que disse realmente que os Estados Unidos estão com naves espaciais e com seres e testando, não é de hoje tecnologia. E para terminar mesmo, o caso aconteceu agora no final do mês, em 2003, 2023, uma família praticamente ligando para a polícia dizendo que tinha acontecido um acidente no quintal deles e caiu um OVNI. Um OVNI havia caído no quintal, eles ligaram, o moleque falando desesperadamente que não era humano, que eram seres totalmente esquisito, e para ficar mais estranho ainda, no mesmo bairro, um oficial que lá eles usam aquelas câmeras acopladas, acabou filmando incidentalmente um objeto brilhante caindo mesmo naquela área, parecia um cone azul estranho. O que a gente pode pensar sobre isso? No quintal do pessoal estava um círculo e o vizinho, nos arredores, uma câmera que tem som, né, gravou como se fosse um objeto caindo, um acidente acontecendo em um clarão. Como eu disse, a NASA está estudando, o pessoal está tentando identificar isso daí, mas mais o interessante é isso. Como eu disse, há muito tempo, eles são reais, está acontecendo. 2023 é um ano para você se achar com muita sorte, porque, como diz um provérbio chinês, você precisa viver tempos interessantes. Pessoal, um abraço, dá um like aí, ajuda o canal e a gente se vê.